Sabe aquela sensação de sair de uma conversa se sentindo completamente sem energia? E por outro lado, aquela vez super rara em que um papo rápido parece que recarregou todas as baterias? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Irene de Castilhejo para entender a psicologia por trás de uma conexão de verdade. E a Castilhejo já começa com essa ideia que é, assim, muito poderosa. O cansaço social, pelo visto, não tem a ver com quanto a gente interage, mas com a qualidade dessa interação. A chave não está em só falar, mas em, de fato, encontrar o outro. Parece sutil, mas essa diferença muda tudo. Tá. Então isso leva a gente para a pergunta principal. Se a maioria das nossas conversas não são encontros de verdade, o que a gente está perdendo? O que exatamente transforma um simples diálogo em algo que renova, em vez de esgotar? Olha que interessante a descrição que a Castilhejo faz. Um encontro vai muito além de ter um assunto em comum. É quase uma experiência mística. Uma vibração, sabe? Um alinhamento de energias. E o mais curioso é que não depende de tempo nem de afinidade. Pode rolar com uma pessoa totalmente desconhecida, num sorriso trocado e durar só um segundo. Mas o efeito é profundo. Bom, vamos começar explorando o que seria a arte de se encontrar. Porque, ao que parece, essa conexão genuína não é só um acidente feliz. É uma arte bem sutil que, quem sabe, a gente pode aprender a cultivar. Agora, por que será que esses encontros são tão raros? A Castilhejo tem uma teoria. É que a gente opera a partir de duas maneiras de saber, dois jeitos de enxergar o mundo que, na maioria das vezes, estão em conflito. E aqui está talvez a chave de tudo. De um lado, tem a consciência focada, lógica, analítica, que quebra tudo em partes para entender. É a força que constrói a nossa cultura, a nossa ciência. Do outro, a percepção difusa, que sente o todo. É intuitiva, é a fonte da arte, da sabedoria. O ponto é, todo mundo tem os dois, só que a nossa sociedade supervaloriza o primeiro, e aí o desequilíbrio está feito. E é aqui que a coisa complica. Porque quando esses dois modos tentam conversar, é como se falassem línguas diferentes. A Castilho dá o exemplo de um debate sobre armas nucleares. Um lado vem com a lógica da estratégia, do controle, o outro apela para a questão moral, para a insanidade da coisa toda. Eles nunca vão se entender. É como duas retas paralelas, estão no mesmo espaço, mas nunca se tocam. Mas olha só, não precisa ser uma briga constante. A harmonia ideal acontece quando essas duas forças se integram. Nessa ilustração, a percepção difusa, a fonte, se conecta com a consciência focada, a luz da vela, para criar algo novo. Não se trata de um dominar o outro, mas sim de um equilíbrio, de uma dança entre os dois. Só que para chegar nessa integração, primeiro tem um trabalho interno para ser feito. E isso nos leva a um conceito essencial da psicologia, a necessidade de entender a nossa sombra. A sombra é basicamente tudo aquilo que a gente nega em nós. E como a gente não reconhece essas partes, o que acontece? A gente as enxerga nos outros, a gente projeta. Sabe aquela característica numa pessoa que te irrita profundamente, que te tira do sério? Pois é, muitas vezes é só um espelho de uma parte sua que está escondida. Claro, isso levanta uma pergunta bem prática. Como é que alguém vai identificar a própria sombra se, por definição, ela é inconsciente? Como é que se joga a luz numa parte que está no escuro? A Castilhejo oferece um caminho bem prático. Primeiro, observe. Preste atenção na sua reação. O que te irrita no outro? Em vez de julgar, use essa irritação como uma pista. Segundo, sinta. Deixa a raiva, a irritação vir com tudo. E então, o passo mais difícil. Pergunte, com total honestidade, se essa mesma qualidade não existe aí dentro. Se a resposta for sim, a mágica acontece. A projeção se desfaz e a irritação perde a força. E o mais impressionante é que isso não acontece só no nível pessoal, não. Países também têm uma sombra. Castilheiro comenta como uma nação pode odiar a tirania lá fora, em outros países, enquanto ignora completamente as formas de controle e opressão que existem dentro de suas próprias fronteiras. É o mesmíssimo mecanismo, só que numa escala gigantesca. Então, à medida que se faz esse trabalho interno, de reconhecer a sombra, de integrar os opostos, surge uma nova forma de estar no mundo. E isso nos leva ao ideal final dessa jornada, o do fazedor de chuva. Um ideal que não é sobre fazer, mas sobre ser. A autora conta uma pequena parábola. Imagina a cena. Um vilarejo sofre com uma seca terrível. Eles mandam buscar um fazedor de chuva. O homem chega, não faz nenhum ritual, nenhuma dança, ele não faz nada. Ele só pede uma casa silenciosa, se retira e busca o seu próprio equilíbrio interior. No terceiro dia, chove. O ponto central da história é esse. Ele não
causa a chuva. Ele permite que a chuva caia. Ao restaurar a harmonia dentro de si mesmo, ele permite que o mundo ao redor também encontre sua harmonia. A influência dele não é um ato de poder, mas uma consequência natural do seu estado de ser. E como é esse equilíbrio do fazedor de chuva? É conseguir sustentar as tensões internas sem precisar escolher um lado. É aceitar a luz e a escuridão, a razão e o coração, tudo junto. É não ficar preso no passado nem ansioso pelo futuro, mas viver totalmente focado no momento presente. E quando alguém atinge esse estado, a vida floresce ao redor, sem esforço. Então, no fundo, o ideal do fazedor de chuva é uma escolha consciente de abrir mão da necessidade de exercer poder, de controlar, e em vez disto, adotar um estado que, na verdade, liberta as pessoas ao redor da nossa dominância. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. E se o objetivo final não for tentar à força mudar o mundo? E se, na verdade, o caminho for encontrar o nosso próprio equilíbrio, aquele equilíbrio que, por si só, permite que o mundo ao nosso redor encontre o seu próprio eixo, a sua própria harmonia? É uma ideia, no mínimo, poderosa.